É interessante que nas épocas de eleições, um dos recursos que é mais utilizado para que a gente possa conhecer as ideias de cada candidato e ter acesso à forma de pensar, às suas prioridades em termos de governo, esses encontros são organizados na forma de debates. E não é de se estranhar isso, é porque talvez seja a única forma de colocar pessoas que estão numa disputa em tempos sensíveis e com bastante dificuldade de acordo, porque os pensamentos são muito divergentes muitas vezes, talvez seja a única forma de colocar todo mundo para conversar sem acabar mal, ainda que nem sempre a gente consiga isso. Muitas vezes, apesar dessa organização, ainda assim a situação não termina bem. Mas o debate, ele é um instrumento muito importante para situações em que a gente vai conversar a respeito de temas difíceis e sabendo que os pontos de vista muitas vezes são discrepantes, estão em desacordo. É como se fosse uma forma de se organizar a relação, a conversa, garantindo proteção, garantindo segurança e garantindo uma possibilidade de um acordo, de um entendimento. Quando a gente tem algo para falar com alguém e que é muito difícil, a conversa é difícil, o tema é sensível, as opiniões muito provavelmente vão ser bastante divergentes e a gente precisa fazer essa troca. Pensa no debate, que é uma possibilidade mais próxima, de um final bom e de uma estrutura que ofereça maior possibilidade, né, mais condição, de se tirar proveito dessas relações. Quando a gente vai estudar a respeito dessas trocas e da forma organizada da gente se colocar apresentando os nossos argumentos, é impossível a gente não falar dos primeiros e grandes filósofos, os filósofos clássicos. A gente lembra primeiro dos sofistas, e é a eles que vem depois Sócrates, Platão e Aristóteles se oporem, porque os sofistas eles ficaram mestres na arte da persuasão. Eles elaboravam aulas, eles davam aulas para os jovens, preparando-os para os debates. Mas o que eles buscavam por meio do seu instrumento, que era a erística, eles buscavam o convencimento, eles buscavam vencer. Os fins, os meios, você poderia escolher, contanto que você atingisse o sucesso, a vitória. Então, a maior preocupação não era com a ética, não era com a verdade, era com a persuasão, com o convencimento. A gente vê isso muito ainda nos dias de hoje. E a gente diz, quando é capaz de perceber nos diálogos, nas narrativas que passam por nós de vez em quando somos capazes de perceber, mas isso é meio falacioso. Isso é um sofisma. A gente quer dizer que existe uma existe uma corrupção da ideia, ela não está verdadeira, ela não é íntegra. Existe ali uma manipulação, ele não está sendo claro, ele está querendo convencer, ele quer impor o seu ponto de vista. Quando eu vou para uma reunião, quando eu vou para uma conversa, com alguém que eu preciso conversar, que eu quero bem, toda vez que eu vou para uma situação em que precisa ter troca, se eu vou do jeito sofista de ser, se eu vou com base nos sofistas, eu vou para vencer. Eu não vou com interesse em aprender, em ceder se eu perceber que o outro lado tem mais razão do que eu, não. Eu vou para vencer. Eu vou para um debate para persuadir o outro. Não importa se a ideia dele seja melhor que a minha, não importa se ele vai levar a gente para um lugar melhor. O que importa é eu sair como vencedor. Percebe que tem muito foco no ego, tem muito foco no eu, tem menos foco no melhor, no bem coletivo, até no meu próprio bem. Eu posso correr o risco de não tirar melhor proveito da relação, contanto que eu saia como vencedor da discussão. Não é uma técnica boa,
para ninguém. Por mais que a gente tenha a ilusão de que sair vencedor de uma discussão, a gente sai ganhando, não sai ganhando. O que você ganha é um ego inflado. O que você ganha é uma aparência. Porque lá no fundo, o melhor proveito a gente tira quando a gente sai mais ampliado, quando a gente sai com entendimento maior, com uma maior conscientização. E para isso eu preciso estar aberto ao outro. Aí nós temos os grandes, sim, os grandes pensadores da filosofia clássica. Nós temos primeiro Sócrates, que se opõe a esses sofistas, e nos diálogos que Platão descreve de Sócrates, ele faz conversas contra-argumentando, desmontando essas falácias, essas manipulações dos sofistas. Sócrates vem com a sua técnica que ficou conhecida como a maiêutica, porque ele não dava nada pronto. Assim como a mãe dele era uma parteira e fazia o parto de crianças, Sócrates se via também como um parteiro, mas era um parteiro de ideias. Sócrates entrava para as trocas sempre com perguntas. A maiêutica é essa arte de fazer com que o outro chegue por si só à resposta da pergunta que ele mesmo fez. Então, quando eu pergunto assim, se eu pudesse perguntar para Sócrates, Sócrates, o que é a vida? Ele não me daria pronta essa resposta, por mais que ele tivesse uma resposta pronta. Ele voltaria com perguntas e me conduziria por meio de perguntas a reflexões que eu mesma viria a fazer até chegar num ponto em que eu mesma descobriria uma resposta para a pergunta que eu fiz. Esse era Sócrates. Ele fazia perguntas. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, quem é que tem paciência de escutar o outro e de fazer perguntas para o outro, para que ele mesmo vá elaborando o seu próprio pensamento e colaborando com a resposta que busca? Não, nós vivemos uma época mais sofista, nós estamos cheios de certezas. Eu não quero, como Sócrates, ficar perguntando o que o outro pensa. Pouco me importa o que o outro pensa. Eu penso por nós dois. Então eu não vou fazer perguntas, eu vou dar respostas. Eu não quero ouvir uma réplica ou uma tréplica. Eu quero que ele se cale e que ele só me escute. Por mais que seja triste essa realidade, vocês vão concordar comigo que ela, infelizmente, está muito presente. Não temos valorizado as trocas. Não vamos para uma conversa sabendo que quanto mais eu ouvir, mais eu tenho possibilidade de me ampliar, de ampliar minha consciência, meu ponto de vista, meu entendimento, meu conhecimento. Não me interessa isso. Eu não estou interessada em crescer, eu estou interessada em vencer. Eu estou interessada em sobrepor. Eu estou interessada em dominar. A dominância do ego, a- o status pessoal, tudo isso hoje tem muito valor, infelizmente. Na sequência de Sócrates, a gente vê Platão. Platão, que a partir de Sócrates traz nos seus diálogos platônicos ou diálogos socráticos, ele traz o que é a dialética. Ele coloca Sócrates conversando e debatendo com vários personagens em vários livros. E Platão se especializa então nessa troca, nesse diálogo, em que dois personagens ou mais personagens ficam trocando. E é uma conversa, ela tem esses dois lados. Um fala, um argumenta, outro contra-argumenta, e nessas trocas o diálogo vai crescendo e uma verdade vai se formando. Eles vão se aproximando mais da verdade. Se os sofistas tinham interesse em buscar o convencimento, em buscar a persuasão, Sócrates, Platão e Aristóteles buscavam a verdade. Em última instância, eles queriam estar mais próximos da verdade no final do embate do que eles estavam no começo. Ainda que, ao final do embate, eles pudessem falar realmente a minha opinião primeira era menos complexa, completa do que a sua. Então eu incorporo a sua na minha e saio maior. Isso é humildade. Humildade é dizer, puxa vida, eu vim achando que eu tinha tanta certeza, que eu tinha uma visão tão clara do que eu trouxe, que jamais você me convenceria de outra forma ou me faria ver outras coisas. Eu admito que eu estava errada. Eu admito que o que você trouxe para mim é maior do que eu fui capaz de trazer para você. Nessa troca, eu saio ganhando. Precisa de humildade.
e precisa de inteligência para a gente saber que isso é melhor para mim, é melhor para o outro. Se a gente chega para as nossas conversas desarmados de certezas, de razão, de verdade, mas a gente vem com nossa matéria-prima para juntar com a outra matéria-prima e formar algo construído com a troca, a gente sai ganhando. Mas para isso precisa que eu admita que eu sou tão importante quanto o outro. Eu não sou mais do que ninguém. E depois vem Aristóteles e aperfeiçoa tudo isso, trazendo a lógica, os seus silogismos. Se todo ser humano raciocina e Sócrates é ser humano, então Sócrates raciocina. Ele vem trazendo essa lógica para a gente construir e a gente não se pegar em falácias e sofismas. Então, nós temos tantos instrumentos que nos preparam para as nossas trocas. Quando a gente vai para uma conversa difícil, quando a gente precisa de um assunto mais sensível, vamos nos lembrar, existem instrumentos que nos ajudam. Eu não preciso ir com a minha cara e minha coragem. Ah, eu vou começar a falar para ver o que que vai dar. Por quê? Por que esse improviso? É preciso sim, espontaneidade, naturalidade, isso faz parte, isso ajuda. Não é para engessar e ir travado, mas entre ir sem se preparar, só com a espontaneidade, e ir buscando a espontaneidade, mas com uma elaboração prévia, a gente sai ganhando com essa elaboração prévia, sem dúvida. Então, se eu, quando precisar ter uma conversa difícil com alguém, se eu primeiro investir em mim mesma, procurando em mim as melhores opiniões, os fatos, porque muitas vezes a gente se distancia dos fatos. Às vezes passa alguém por mim e não me olha, e eu digo assim para minha amiga: ah, fulana passou por mim e não olhou na minha cara, porque na semana passada, quando ela me ligou, eu conto toda uma história. E às vezes a gente pode ser que tenha razão e pode ser que seja só a minha opinião. Então, vamos voltar para os fatos. Qual foi o fato? Fulana passou por mim e não olhou para mim. Isso é um fato. Foi observado, todo mundo viu, ficou filmado. Ela passou e não olhou para mim, ok. Agora, o que isso quer dizer? A minha interpretação é só meu ponto de vista. Eu posso chegar para fulana e falar: "Fulana, você não olhou para mim quando passou por mim. Por quê?" E ela pode dizer: "Porque semana passada você me ofendeu", e pode bater com a ideia que eu tenho. Pode não ter nada a ver. "Fulana, por que que você passou por mim e não olhou para mim?" "Cris, eu estava com uma preocupação gigante, você não tem imagina o que que me aconteceu. Na verdade, eu não vi nada na minha frente." E aí a nossa argumentação, a nossa ideia vai por água abaixo. Então, por que ter pressa de ter razão? Por que a gente se apegar tanto nas nossas certezas? Por que a gente joga fora todo esse conhecimento que a humanidade, por exemplo, esses grandes filósofos nos trouxeram? Por que não usamos mais da maiêutica de Sócrates? Faça pergunta antes de mostrar que você tem certeza de tudo. Pergunte mais nas suas trocas. Se prepare. Vou ter uma conversa difícil com meu filho. Eu vou me preparar. Vou fazer perguntas mais do que dizer que eu já sei a resposta. Quero ouvir mais ele. Vou usar mais da dialética de Platão. Vou trocar mais, dialogar mais. A gente vai para uma conversa e tem pessoas que se você conversar com ela por uma hora, você tem a chance de falar por 8 minutos. Porque ela monopoliza o tempo, ela monopoliza o assunto, ela monopoliza a certeza. É como se ela fosse inteira, só tem ela ali. Ela pega tudo, ela é espaçosa. Isso não é dialogar. O dialogar é cuida. Cuida para não falar demais, para não falar muito. Dê tempo ao outro, queira ouvir. Então faça perguntas com a maiêutica, use da dialética e dialogue. E não fuja da lógica. Procura se manter naquilo que é racional. Cuidado, porque a emoção ela interfere. E esse exemplo que eu dei, ele não foi lógico. Não posso dizer a pessoa passa por mim e não olha na minha cara, portanto, usando o silogismo, portanto, ela está magoada comigo. Não, isso é uma falácia. Eu não sei se ela está magoada comigo. Eu posso dizer que ela passou por mim e não me olhou. Agora, o que isso foi originado, qual a causa disso, eu só vou saber se eu perguntar para ela e se ela estiver disposta a me contar. Então, cuidado, porque o nosso lado emocional ele contamina tudo.
Ele distorce, ele faz com que a gente olhe pela nossa lente e a gente acredite que é a única lente. Não, é certeza. Certeza que ela não me cumprimentou porque ela estava brava comigo. Não é certeza. É minha certeza. Mas a minha certeza é o meu ponto de vista, é um ponto de vista, é uma lente. Então, por que a gente não se preparar mais para as conversas difíceis? Por que a gente não trazer mais perguntas, diálogos, trocas, lógica? Todo mundo sai ganhando. Ao invés de virmos para uma discussão, para o outro ver o que eu tenho para falar, vou fazer ele engolir isso. Deixa para mim. Quem ganha com isso? Ganha só esse ego inflado que quer ser maior que todo mundo, quer mostrar que venceu, mas venceu o quê? Venceu aquela discussão e saiu perdendo, porque essa pessoa, que pode ser uma pessoa importantíssima para você, ela pode ficar cansada disso, virar as costas e ir embora. Então, o que que você ganha com isso? No final da história, não ganha. A gente ganha quando a gente acalma um pouco nossas certezas e nosso ego e a gente se coloca um pouco mais nas trocas. Todo mundo sai ganhando assim. A gente podia usar mais os debates, mas de um jeito bom, porque aqueles que a gente assiste na TV, a gente precisa combinar que não tem muito sucesso. Mas fica aqui esse convite para que durante as trocas a gente recorra mais às vezes a esses instrumentos que promovem o crescimento dos dois, ao invés de cairmos nas malhas dos sofistas, querendo apenas convencer e ter razão. Ninguém sai ganhando assim.